Conversa Política. Aqui os políticos falam mais alto. Um espaço para o debate e para a entrevista na Antena 1 Madeira. Boa tarde. O Parlamento Europeu está perto de concluir o mandato. Há eleições europeias a 26 de maio e a altura é para balanço. A convidada desta conversa política é a eurodeputada socialista madeirense Liliana Rodrigues. Bem-vinda à Antena 1. Começamos pela Venezuela. O que é que acha desta situação que se está a desenrolar nas últimas horas e nos últimos dias? Eu acho, tal como toda a gente, não é? Com o mínimo de sensatez, percebe que a situação é muito, muito mais perigosa do que era há bem pouco tempo. Soube que ontem Maduro, não é, decidiu cortar relações com a União Europeia. Nós, ao longo de todo o mandato, temos tentado fazer uma visita à Venezuela, já diversas vezes, e não somos autorizados. Portanto, é um péssimo sinal não permitirem a entrada da União, neste caso deputados do Parlamento Europeu, na Venezuela. E, portanto, vamos aguardar os próximos dias, ver se há novidades, mas ninguém tem dúvidas que é urgente termos eleições livres e justas, e, acima de tudo, que seja feita à vontade do povo, que é ter liberdade. Sente que a União Europeia, as instituições europeias, têm feito tudo o que está ao alcance para esta situação, para tentar ultrapassar este problema e, sobretudo, para ajudar as pessoas? O facto de terem sido criados os corredores humanitários, que era um pedido, não é? Não só do Partido Socialista Europeu, mas de quase todos os grupos políticos, para entrar na Venezuela, foi um bom sinal. Ontem, Mogherini voltou a prestar declarações e devo dizer que Mogherini, portanto, a vice-presidente da Comissão Europeia, tem sido incansável na questão da Venezuela. Por outro lado, e porque acredito de facto na diplomacia, eu creio que a solução neste momento tem que ser política e será a diplomacia a funcionar, portanto, neste caso da Comissão Europeia, vinda da Comissão Europeia, porque neste momento o Parlamento pouco ou nada já pode fazer, porque já tomou as posições que tinha de tomar. E nesse aspecto, tanto Parlamento Europeu como Comissão Europeia estão de facto em sintonia. Acha que aqui na Madeira, concretamente, para onde têm vindo muitos lusodescendentes, até venezuelanos sem nacionalidade propriamente dita, estamos a cuidar daquilo que poderia ter sido feito? Sei que tem tido alguns contactos, até com estudantes da Universidade da Madeira. O que é que acha do que está a ser feito, da resposta regional ao problema? Eu devo dizer que o Partido Socialista, e neste caso eu que represento o Partido Socialista da Madeira, tive o cuidado de, numa das nossas propostas de legislação, solicitar apoio específico para as regiões ultraperiféricas que estavam a receber migrantes de países terceiros. Claro que nós não podemos pedir que seja criado um financiamento específico para a Madeira, portanto, isto não funciona assim em termos de política europeia. Portanto, o que foi feito foi na Comissão de Desenvolvimento Regional, no 7º relatório de coesão, o que nós pedimos, aliás, a emenda minha, não é? Pedi de facto que fosse criado esse instrumento financeiro, particularmente no pós-2020, porque agora já existem esses instrumentos, é mais do que um, particularmente o Fundo de Emergência, que não sei se foi acionado ou não, portanto isso teria que perguntar ao Governo Regional, e essa emenda passou, e passou com o apoio dos liberais e de toda a esquerda europeia, portanto eu não tive o apoio da direita, nomeadamente do PSD, e portanto acho estranho depois aparecerem propostas a pedir esse financiamento específico por parte daqui do Poder Regional, quando, em termos de Parlamento Europeu, chumbaram essa emenda. Portanto, há para mim uma contradição nisto. Mas os migrantes de países terceiros são todos comparáveis, ou seja, a situação da Venezuela é comparável a outro tipo de refugiados e ao estatuto de refugiados que traz muitas pessoas às fronteiras da Europa todos os dias? Vamos lá ver. Isto está escalonado os diversos tipos de migrantes. O caso da Venezuela ainda não é considerado refugiado, porque o refugiado normalmente, excetuando nos casos que era isso que tentávamos fazer, que houvesse também, ou fosse reconhecido que os chamados migrantes de fome fossem considerados refugiados, mas o refugiado em geral é aquele cidadão que foge do seu país porque há guerra, não é? Normalmente, aliás, essa é a definição, que existe refugiado. Portanto, aqui o meu cuidado foi pôr a expressão migrante,
porque na expressão migrante cabem todas as outras subcategorias que estão escalonadas, devidamente escalonadas. Já acha que essa posição do PPE, que integra o PSD, é por causa da Venezuela ou será por causa da abrangência dos migrantes de que estamos a falar com essa sua emenda? Vamos lá ver. Olhando para o caso da região da Madeira, é óbvio que se referia aos venezuelanos. Era óbvio. Porque a nossa principal, neste momento, não é, recepção de migrantes são migrantes da Venezuela, portanto isto era óbvio. Mas num contexto da Europa mais vasta, também são sírios, também são magrebinos, também são Mas de outras origens. Mas no caso das regiões ultraperiféricas, não. No caso das regiões ultraperiféricas, excetuando Canárias, que recebem migrantes ali da zona do Magrebe, a verdade é que a Madeira praticamente só recebeu venezuelanos. Portanto, acha que se perdeu uma oportunidade de garantir Não se perdeu, mais porque depois em plenário passou. E aí sim tive o apoio do PPE. E aí, portanto, foi uma mais-valia ter o apoio deles. Quando olhamos para esta situação da Venezuela, olhamos para outros problemas como o Brexit e outros que afetam a União Europeia, dir-se-á ou pode dizer-se que num ano de eleições, que é um ano em que se debate muito a Europa está tão a braços com problemas internos que não tem capacidade de intervir no resto do mundo? Eu não diria isso. Eu acho que existem diversos problemas neste momento que a União Europeia vai ter que enfrentar com mão dura, não é? Em alguns casos, o caso do Brexit, o Reino Unido não pode ter o melhor dos dois mundos. O Reino Unido, por um lado, perdão, não pode querer estar num mercado único e depois não respeitar questões básicas que comungamos em todos, em termos de União, todos os Estados-membros, que é a questão da migração. Não pode. E, portanto, o Brexit vai ter uma solução. A melhor solução, claro que seria eles não saírem. Isso pode acontecer neste momento. Está em aberto, digamos. Vamos lá ver. Eu olho para a Theresa May, que não é da minha família política, não é? Mas a Theresa May tem tido muita coragem. Porque, repare, a Theresa May era contra o Brexit. Não é? Ela era contra. Ela é que está a negociar o Brexit. Não tem o apoio da sua família política, do seu partido. E mesmo assim tem-se aguentado para garantir, ou pelo menos pretendia, que houvesse uma saída limpa. Portanto, quando se diz saída limpa, é uma saída organizada, uma saída... Com acordo. Com acordo, mas repara, o que nós estamos agora a negociar com o Reino Unido são as condições de saída do Reino Unido da União Europeia. Porque depois vem a segunda fase, que é como é que iremos lidar com o Reino Unido após a sua saída. Portanto, são duas coisas diferentes. E nós temos que ter garantias, primeiro com os migrantes, que lá estão, com as pessoas que estão há dezenas de anos no Reino Unido a trabalhar, e depois temos que ter outro tipo de garantias, nomeadamente evitar, no pós-Brexit, por exemplo, o dumping social. Acha que, uma vez que agora está em cima da mesa a possibilidade de uma nova consulta popular, de um novo referendo no Reino Unido, que se o resultado fosse diferente era melhor para todos que o Reino Unido não saísse? Eu acho que, de uma maneira ou de outra, a relação de confiança com o Reino Unido está bastante fragilizada. Independentemente do futuro? Independentemente do futuro, acho que está. Porque, repare, uma semana depois do Brexit, onde é que vai Theresa May? À Turquia. Portanto, fazer negociações a nível comercial. E isso fez-me alguma pena, porque nessa altura a Turquia estava com problemas gravíssimos com a União, e no entanto foi o primeiro parceiro que Theresa May procurou. Logo a seguir então foi para os Estados Unidos. E portanto tive pena que essa tivesse sido a primeira companhia que o Reino Unido tivesse procurado. Quando olhamos para o problema dos migrantes, que é uma das grandes cisões do Reino Unido com a União Europeia, ou das causas de cisão, temos também outros países da União Europeia, outros Estados-membros, também contra este fluxo migratório que parece não ter fim. Até que ponto é que pode a Europa e a coesão da Europa aguentar esta vaga constante e sempre crescente de migrantes? Porque para lá da questão humanitária há também uma questão realista de política. Vamos lá ver. Eu acho que é preciso não confundir duas coisas. É óbvio que a entrada de migrantes tem que ser bem mais vigiada do que foi no passado. Agora não, agora é bem mais vigiada. Portanto, nós não podemos ter entrada de pessoas, de migrantes ilegais. Ninguém é a favor da migração ilegal. E, portanto, por isso mesmo é que existem tampões para garantir que essas pessoas são devidamente identificadas,
que essas pessoas vão ter condições para poder estar nos Estados-membros. Também dizer que o fluxo diminui bastante, mas continua a morrer gente no Mediterrâneo. Todas as semanas. Agora já não é moda, já não se vê tanto na televisão, porque nós estamos constantemente a viver das modas, mas de facto a Europa precisa de migrantes, e estamos a falar não só de migrantes que vêm de países terceiros, mas também de migrantes dentro da própria União. Isso é importante, a mobilidade, ao fim e ao cabo disso estamos a falar, porque isso também, vamos lá ver, eu não percebo como é que é possível alunos Erasmus, por exemplo, que não são migrantes, obviamente, mas só para ter um exemplo da tensão que se vive neste momento em alguns Estados-membros. Alunos que foram, por exemplo, para a Polónia, em Erasmus, e que foram agredidos por terem uma pele mais escura. Isto é inadmissível. Inadmissível. Mas está a acontecer. Há alguém que se preocupe em tentar perceber as razões dos polacos, as razões dos húngaros, as razões dos ingleses, também, neste caso, os britânicos, para sair? Colocamos sempre a questão na perspectiva do lado maior, o lado da maioria dos europeus, que tem uma posição moderada. Quais são as razões dos polacos neste momento? Eu acho que Paulo já respondeu à pergunta. A maioria de nós, não é? A grande parte de nós, ou a maior parte de nós, somos pessoas moderadas. Neste momento, o que nós temos nos governos da Polónia e da Hungria não são posições moderadas, são posições extremistas. Extrema-direita, neste caso. Itália vai pelo mesmo caminho. E repara, o caso do Reino Unido é um caso paradigmático, porque o Reino Unido é o país que é hoje à custa dos migrantes. E era bom que eles não se esquecessem disso. Por exemplo, repare quantas centenas, não é? Temos de, mais de centenas, temos de pessoas a trabalhar, por exemplo, na área da enfermagem no Reino Unido. Veja, por exemplo, no caso mesmo da investigação científica. Portanto, o que é que seria do Reino Unido sem os migrantes? E, no entanto, o Reino Unido cedeu ao populismo do UKIP, portanto, da extrema-direita inglesa, através do seu líder Farage, na altura, precisamente a dizer que havia uma vaga, não é, de migrantes, e depois se associaram a migração a uma coisa horrível. Associaram que todos os migrantes eram criminosos. Isso não é verdade. Portugal tem dezenas de migrantes, aliás, milhares de migrantes espalhados pelo mundo inteiro, que são pessoas honestas e que trabalham, não são criminosos. E não há crime nenhum em querer uma vida melhor. Mas quando olhamos para estes problemas todos, eu sei que a Liliana Rodrigues tem revelado uma postura europeísta, mas houve ou não houve um avanço demasiado grande na Europa e a dada altura parecia que uma parte da Europa queria impor soluções a outra? Estamos a falar de 29, 28 Estados-membros, portanto, muita gente, muitas culturas, tradicionalmente pontos de vista diferentes. Eu não acho que tenha feito grandes avanços, a verdade é essa. E vou dizer no controle orçamental, na moeda única, na própria legislação uniformizada, nas próprias regras, precisamente relativamente à entrada de pessoas de países terceiros, avançou-se bastante em 20 anos. Nesse aspecto, sim. Mas o que estou a dizer é que, por exemplo, nós levamos 2 anos para decidir as cotas, não é? Quanto a cada país ia receber de migrantes, portanto, para distribuí-los por todos, para não ser apenas alguns Estados-membros a ficarem, não é, com o peso, porque acaba por ser um peso muito grande, o caso da Grécia e de Itália, por exemplo, mas também a Alemanha, a receber esse peso, não é, repentino nos seus países. Portugal foi exemplar nesse aspecto. O que é que acontece? 2 anos para decidir as cotas, depois, num espaço de meses, decidimos que afinal já não há cotas. Eu não tenho nada contra isso, mas devo dizer que o total que representa a entrada de migrantes na Europa é de 1%. 1% não é nada. Não é nada. E aliás, neste momento, existem bons exemplos em Portugal de migrantes que estão a ir para as zonas menos despovoadas e com dificuldades demográficas do país e que está a correr muito bem. Agora, há outra questão que eu acho que essa também devia ser discutida entre nós. Muitos países não têm tradição de migração, tanto de saída como de acolhimento. E nós temos. E nós, os portugueses, temos uma maneira de estar. Quando digo os portugueses, estou a abranger naturalmente as regiões autónomas. Temos uma capacidade de receber os outros que pouca gente tem, percebe? E eu acho que nisso nós somos exemplares. Mas volto a insistir, a migração tem que ser controlada, a migração tem que ser identificada, porque houve ali uma fase em que, pelo que me pareceu, alguns Estados-membros não sabiam quantas andavam. A Grécia foi um caso desses.
Deixe-me pegar uma deixa sua, que é 2 anos para discutir umas cotas que depois não avançaram. Isto é um reflexo do quanto tempo demora a União Europeia a decidir as coisas, e em concreto o Parlamento Europeu. Sente que ao fim de um mandato... Mas não foi o Parlamento Europeu, as coisas avançam, mas o Parlamento faz parte de uma estrutura e, portanto, com 700 deputados também não é fácil, não há de ser fácil as decisões. E, aliás, tudo demora muito tempo. Sente que ao fim de um mandato conseguiu concretizar aquilo a que se propunha quando foi para Bruxelas? Eu acho que sim. Umas coisas de forma mais rápida, outras nem por isso. Mas repare, nós temos uma hierarquia institucional, portanto temos o Parlamento, temos a Comissão e depois temos o Conselho. E devo-lhe dizer que a maior parte, digamos, das coisas que não funcionaram ou que não andaram mais rapidamente foi porque o Conselho não quis. E ainda por cima o Conselho funciona por unanimidade. No Parlamento não é por unanimidade, é por maiorias. E não havendo maioria entre partido nenhum, temos que negociar entre todos e normalmente funciona relativamente bem. O Conselho, no fundo, tem os chefes de governo dos países. Ou seja, em rigor, quem decide é o Conselho. E, portanto, o Conselho, eu vou-lhe dar um exemplo, a licença de maternidade, tive 4 anos na gaveta. Mas quando foi para Bruxelas e depois Estrasburgo, há 5 anos, sensivelmente, o que é que se propunha fazer? O que é que esperava que ia conseguir fazer? Nós tínhamos diversos, aliás, tínhamos o nosso projeto, o nosso programa, e acho que conseguimos cumprir quase tudo o que nos propusemos. Qual é a sua marca principal que deixa? Eu acho que há 2 áreas em que me dediquei particularmente, porque também tem a ver com personalidades e coisas que não abdico. Uma delas, os direitos humanos, isso é bastante visível, essa área de trabalho, porque não é possível a União Europeia funcionar sem o respeito pelos direitos humanos e sem o respeito pelo Estado de Direito. Isso é impossível. E uma outra área em que acho que ficou marcado, não é? O trabalho que fizemos lá, porque este trabalho não é só meu, é preciso que isso seja dito. Há uma coordenação entre o Partido Socialista Europeu, depois com o Partido Socialista a nível nacional e também a nível regional. Portanto, estas três estruturas funcionam sempre em coordenação. E, naturalmente, porque isto tem que ser mesmo assim, existem posições em que preciso saber a posição do Governo Regional da Madeira. E, portanto, acho que conseguimos uma boa relação institucional. E estava a dizer que a segunda área, para além dos direitos humanos, foi a área do desenvolvimento regional. Provavelmente a área que me deu mais trabalho, porque é uma comissão muito técnica, com muitos pormenores, que exige muito estudo, e onde, não é, tivemos as nossas vitórias. E o que é que não consegui fazer? Uma coisa que não consegui fazer e queria muito ter feito foi melhorar a situação, particularmente dos professores e dos estudantes que pensam diferente na Turquia. Vai achar estranho falar da Turquia, mas eu dediquei muito ao problema da Turquia e aquilo não conseguimos resolver. Portanto, porque o nosso trabalho, às vezes as pessoas não têm a percepção disso, o trabalho de um deputado europeu não é apenas no Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu, as instituições europeias, particularmente, também deve existir, Comissão e Parlamento trabalham muito em conjunto. Nós temos trabalhos diplomáticos, aquilo que chamamos de trabalho parlamentar diplomático. Porque a diplomacia parlamentar em geral funciona e com a Turquia não funcionou. A Turquia é um país gigante, tem um presidente muito difícil de lidar. Eu trabalhei de perto com o ministro para a área dos direitos humanos e, de facto, nós não conseguimos avançar muito com a Turquia. Ultimamente, no último ano, então as coisas, digamos, conseguiram acalmar de alguma maneira em termos de relações institucionais, mas foi de facto muito difícil e muita tensão, inclusive das viagens que fiz à Turquia, foi muito difícil negociar com eles. Na Comissão de Desenvolvimento Regional, ainda recentemente, esta semana, penso eu, foi aprovado um relatório que no fundo vai agora para debate, corrija-me se eu estiver errado, que no fundo prevê 85% de possibilidade, de 85% de financiamento de projetos de fundos de coesão para as regiões ultraperiféricas. O que é que se segue neste documento? Podemos já dizer que isto é um facto ou ainda vai passar pelos habituais crivos de mais de 30 níveis de debate? Não, normalmente, vamos lá ver, nós já tínhamos conseguido e também os outros deputados já tinham conseguido, portanto, porque são 2 coisas diferentes. Já tínhamos conseguido para o Interreg manter os mesmos valores. Portanto, e aqui o que é mais importante não é a percentagem.
Isso tem que ser dito. Porque a nossa questão, por exemplo, no caso do Interreg, era garantir que os preços, do ponto de vista orçamental, que fossem os preços correntes de 2018 e não preços fixos. Portanto, ou seja, os preços do outro quadro. Portanto, o que nós conseguimos foi garantir que, de facto, o valor, num primeiro momento, que os valores, por exemplo, ao caso do Interreg, se mantivessem exatamente iguais. Não se perdia, não é? Mas também não se ganhava. Isto no relatório sobre o Interreg. E depois tivemos este relatório agora na Comissão de Desenvolvimento Regional, que é o relatório, provavelmente um dos mais importantes, que é aquele que define as regras comuns para o uso dos fundos. E aí também todos os grupos políticos entenderam-se bem na Comissão de Desenvolvimento Regional, que foi garantir que 70% estava previsto, que era a proposta da Comissão, 70% de cofinanciamento passasse para 85%. Aliás, neste regulamento nem sequer apareciam as regiões ultraperiféricas no que diz respeito ao fundo para o Interreg. E, portanto, nós conseguimos manter os 85%, mas este manter 85% não é dizer que vamos ter o mesmo orçamento que tivemos antes. É bem mais que isso. Quer dizer que, em termos de preços correntes, vamos ter muito mais orçamento. Portanto, por isso é que a que me interessava mais era que aparecesse a expressão a preços correntes de 2018 e foi isso que conseguimos. Vamos ter mais orçamento como? É simples, porque se temos 85% a preços correntes de 2018, quer dizer que sobe, digamos, em termos de dinheiro, não é? Para as pessoas perceberem bem, em termos de dinheiro é mais do que foi, por exemplo, no mandato anterior ou na legislatura anterior. Portanto, vai haver mais fundos, mais valor em fundos. Exatamente, mais valor nos fundos. E depois conseguimos que cada fundo, para as regiões ultraperiféricas, subisse 1%. Portanto, aqui o que é importante, claro que a percentagem é mais fácil de ficar na cabeça, mas o que era importante era garantir que o orçamento iria subir e subir. E isto foi muito difícil, porque, repare, estamos perante um Brexit. Estamos perante um dos maiores doadores da União Europeia para a política de coesão, que se vai embora, que vai deixar de financiar, vai deixar de financiar a política de coesão, excetuando o Fundo Social Europeu, onde eles ainda vão participar, mesmo se saírem. E essa foi a vitória, portanto. Mas esta não é uma vitória deste ou daquele grupo político, portanto, foi de toda a Comissão de Desenvolvimento Regional. O passo seguinte é ir para plenário. Normalmente, quando passa em comissão especializada, passa em plenário, portanto, não tenho dúvidas que vai passar em plenário e depois segue para o Conselho. E as prioridades quais são? Prioridades como assim? Para esses fundos? Para quaisquer projetos regionais, para as regiões ultraperiféricas? Eu acho que a definição das prioridades dos fundos deve ser, digamos, plasmada pelos governos regionais. Mas há um espírito nessa definição. Na sua opinião, qual é? Aliás, claro, vai um destes dias, amanhã, parece-me, esta semana, portanto, falar de coesão territorial. Aí está um exemplo. Vamos lá ver. As prioridades dos fundos, cada fundo, não é, define exatamente para que é que serve. E, portanto, eles estão essencialmente divididos em 4 eixos: infraestruturas sustentáveis, qualificação, não é? Mas isso é Fundo Social Europeu, e aí temos feito um bom trabalho, emprego, investigação e inovação, que é uma das grandes áreas que se está a apostar neste próximo mandato, e será possível cruzar os fundos comunitários com outro programa, também ele muito importante, que é o Horizonte Europa, que é o programa para a ciência, mas também com um terceiro programa, provavelmente o segundo mais importante, na minha perspectiva, que é o InvestEU, que é o que vem substituir de alguma forma o Plano Juncker. Estamos a falar de 700 mil milhões de euros que podem ser cruzados com os outros instrumentos financeiros. Em qualquer uma dessas áreas ou desses eixos estratégicos, a Madeira pode ou tem interesse, arriscando novamente a sua opinião, e é também por causa disso que está aqui, onde é que acha que se devia investir na Madeira, concretamente? Eu acho que investir na qualificação nunca é de menos. Portanto, quanto mais se investir na qualificação, melhor. Acho que temos uma universidade que é pequena, mas tem gente muito boa a trabalhar lá e que vale a pena fazer e buscar dinheiro para fazer projetos. Portanto, estamos a falar da investigação. Qualificar os nossos estudantes, não só a nível da qualificação obrigatória e profissional, mas também de ensino superior. Há, na minha perspectiva, uma necessidade urgente de qualificar os cidadãos naquilo que chamamos de formação avançada. Estou a falar de doutoramentos. Precisamos bem mais doutorados na Madeira do que temos. Naturalmente, a questão das alterações climáticas,
E para isso, por exemplo, o Fundo de Coesão vai ser fundamental. Aliás, ainda não percebi porque não se utilizou o Fundo de Coesão para melhorar as condições do aeroporto, que sempre foi possível. Portanto, tenho estado à espera de ver se dá esse passo. Acha que o Governo podia tê-lo feito, pelo Governo Regional? Eu acho que as pessoas têm de definir prioridades. Se nós temos dificuldades num aeroporto porque não temos os instrumentos todos necessários para garantir que a entrada e a saída da Madeira se fazem em segurança quando está o tempo mais complicado, e isso já foi dito por diversos especialistas desse domínio, não é? Que dizem que precisaríamos de instrumentos específicos, de mais tecnologia, e isso pode ser adquirido através do Fundo de Coesão. E depois há uma outra área que eu espero que as pessoas agarrem de facto isso, que é a questão da sustentabilidade, particularmente dos nossos recursos. Liliana Rodrigues, já sabe em que lugar da lista do PS é que vai nas próximas eleições? Eu não sei, nem poderia saber, a lista ninguém a conhece, a António Costa que há de conhecê-la. E os convidados? Eu também não sei quais são os convidados para a lista, portanto já se avançaram alguns nomes para cabeças de lista, mas tudo isso tem aparecido na comunicação social a nível nacional, mas também aqui a nível regional, e ainda é cedo, portanto só dia 16 de fevereiro é que vamos conhecer o cabeça de lista, mas tenho a certeza que a lista, que será paritária já agora, pela segunda vez consecutiva, tenho a certeza que irão fazer bem o seu trabalho. Nos meandros políticos, não, é sabido que António Costa, enfim, gosta de si, para usar uma expressão corrente. Isso significa que ele deverá contar consigo? Eu acho que as pessoas não podem ser escolhidas porque se gostam ou não delas. Mas gosta do seu trabalho político, é disso que estamos a falar. Eu acho que é preciso abraçar dois domínios. O domínio da competência, não é? Que é isso que deve presidir a qualquer escolha de um deputado, seja ele regional, nacional ou europeu, a sua competência, e isto também se aprende. Repare, eu não tinha experiência política, portanto, como sabe, eu sou investigadora e professora da nossa universidade, e isso também vamos adquirindo em determinadas áreas, como disse, por exemplo, o caso da área do desenvolvimento regional, que não era uma área do meu domínio, particularmente o científico, e que fomos aprendendo. Portanto, é uma questão. Mas agora que já ganham a experiência política, preenche ainda mais os requisitos, ou não? Eu acho que só António Costa lhe pode responder a isso, e naturalmente também a estrutura da direção regional. Mas há uma pergunta que a Liliana Rodrigues pode responder, que é da sua disponibilidade. Sim, eu estou disponível para abraçar qualquer projeto que o Partido Socialista me queira, digamos assim, e que eu acho que vale a pena, também é preciso ver isso. Um segundo mandato, por exemplo, era do que valeria a pena? Se António Costa e se a direção do Partido Socialista da Madeira assim o entender, claro que vale a pena. Mas repare, eu já trabalho com o Partido Socialista da Madeira há muitos, muitos anos. Por exemplo, fui a presidente do Laboratório de Ideias, de onde saiu o nosso presidente de Câmara, que será candidato, né, que é nosso candidato ao Governo Regional em setembro, e portanto já dei muitos contributos ao Partido Socialista, sem ser de uma forma formal do ponto de vista de ser deputado ou coisa do género. Portanto, todos nós damos os nossos contributos. Como disse, o Partido Socialista da Madeira é um partido forte, é um partido que está unido. E, portanto, é claro que há sempre posições diferentes em alguns assuntos, mas isso faz parte da democracia. E o que é importante é chegarmos a consensos e termos uma estratégia claramente definida sobre o que é que queremos para o futuro da região da Madeira e do Porto Santo. Mas isso é uma análise, digamos, macro. No entanto, desses projetos todos possíveis, onde é que se sente mais à vontade? De que é que gosta mais? Da política europeia, à qual se habituou nestes últimos 5 anos, de um papel altivo na política regional? Eu como lhe disse, qualquer um dos domínios, não é? Seja ele regional, nacional ou europeu, sinto-me bastante confortável. Claro que, como lhe disse, há áreas que gosto mais, há áreas que gosto menos. Por exemplo, podia lhe dizer com toda a honestidade que uma área como orçamento é uma área que não me sinto à vontade. É uma área muito técnica que exige alguém especializado, que não é o meu caso. Mas, por exemplo, na área do desenvolvimento regional, na área, tudo o que tem a ver com liberdades e garantias, sinto-me bastante à vontade, bem como relações externas. Um dos domínios que gosto muito mesmo é a área da diplomacia. Sente que é importante para a Madeira ter deputados ou candidatos em lugares elegíveis na lista para as europeias, que tem sido uma tradição daqui da Madeira e dos Açores também? Eu acho que as regiões autónomas devem ter sempre deputados no Parlamento Europeu.
pressupondo que está-se a referir ao Parlamento Europeu, particularmente, sejam eles do PS ou do PSD, mas isso o PSD poderá falar por ele, é natural que a maneira como se faz política a nível europeu, não havendo maiorias de nenhum grupo político, é normal que as relações também sejam diferentes, inclusive as pessoais, porque isso também ajuda bastante. E, portanto, o que me parece é que a Madeira deve garantir que vai continuar a ter 2 deputados no Parlamento Europeu, porque os tempos que aí vêm são tempos muito difíceis. Presume-se que o novo desenho parlamentar será muito difícil, tanto para o PPE como para o Partido Socialista Europeu, porque contamos que a extrema-direita entra em força no Parlamento Europeu. Repare que eles começaram por ser um grupo pequeno no Parlamento, com assento, não é? E faz-me imensa confusão, por vezes, ver essas alianças que se fazem com a extrema-direita para garantir determinados votos. Portanto, ficaria satisfeita se o PS tivesse um candidato da Madeira e o PSD também em lugar elegível. E, portanto, os tais 2 deputados que são a solução mais provável. Tanto a Madeira como os Açores devem manter os seus deputados no Parlamento Europeu. Quando olhamos para o futuro e o entendimento entre esses deputados, há momentos em que as bandeiras políticas partidárias ficam de parte, o que está em causa é a defesa das regiões? Sim, no caso tanto Madeira, Açores e mesmo de outros colegas, por exemplo, de Canárias, que também têm as suas taticardias de vez em quando, não, nós somos 9 deputados de partidos diferentes, grupos políticos diferentes, e temos todos um bom entendimento. Nós sabemos que o que está em causa são as nossas regiões, e devo dizer que, chegando ao fim do mandato, eu olho para outros deputados que não são das regiões ultraperiféricas, mas que as defendem como se vivessem nelas. E isso provavelmente é que me dá mais alegria. É ver que um deputado, no outro dia, um deputado búlgaro, um dos mais antigos do Parlamento Europeu, defendia, de facto, neste caso ele estava a falar da Ilha da Reunião, como se fosse a sua terra. E não há maior satisfação do que essa, do que sentir que os colegas, não é, que às vezes não têm a sensibilidade necessária, mas disso eu não me posso queixar. Não posso me queixar porque sempre ficaram do meu lado quando precisei deles, portanto, do voto deles para as nossas questões, portanto, sentem os nossos problemas como se fossem deles. Mas, naturalmente, que se tivermos os 9 deputados, não é, no Parlamento, pelo menos os 9 deputados que temos agora no Parlamento Europeu, são vozes, não é, que falam a um único tom, num único tom, e que conseguem ver problemas, porque a legislação é imensa, e cada um nas suas áreas específicas vai pescar o que é importante para as regiões ultraperiféricas. Como é que acha que os madeirenses percepcionam ou avaliam, olham para o seu trabalho? Isso teríamos que perguntar-lhes, não é? Mas o que é que tem feito para que eles percebam? Eu na rua, pelo menos, tenho sido bem acolhida e, portanto, nunca tive ninguém que fizesse uma crítica ou tivesse uma palavra, digamos, ofensiva ou coisa do género, que às vezes isso acontece em relação aos políticos. Portanto, a impressão que tenho é que os madeirenses estão satisfeitos com o trabalho dos deputados. Portanto, se bem que posso estar a ser induzida em erro, não é? Mas essa é a percepção que tenho, pelo menos as pessoas quando falam comigo. Naturalmente não se pode agradar a todos, portanto as coisas funcionam mesmo assim. Eu lembro, por exemplo, que uma das questões que se levantou, já tem uns 2, 3 anos, essas regiões ultraperiféricas deviam poluir mais ou menos. Eu entendia que não. Havia a possibilidade de elas poderem poluir mais. Eu fui contra isso e houve pessoas que discordaram disso, portanto, e eu respeito isso. Mas a posição do Partido Socialista era que não devia ser permitido que fossem mais poluidoras. Liliana Rodrigues, muito obrigado por ter vindo à Conversa Política. Voltamos de hoje a uma semana. Muito boa tarde.